Fala pessoal, continuando nosso conteúdo de hidráulica aqui, perfeito, né? Com equação de Bernoulli, só que agora nós adicionamos a perda de carga, perfeito? Como prometido na aula anterior. Porém, né, tem alguns ajustes que é necessário fazer nessa fórmula, tá? Para respeitar as unidades de medidas, perfeito? Olha só, vamos ao enunciado e vamos à manipulação da fórmula. Tudo bem? Primeira parte é essa. A água escoa permanentemente na tubulação hidráulica. Ótimo, perfeito? Determine a pressão 2 e a diferença de pressão entre a altura 1 e a altura 2. Lembrando que esse H aqui, né, também pode ser colocado aqui como Z, tá bom? Que é energia potencial gravitacional, tá bom? Então, H e Z é a mesma coisa, só muda a forma de representatividade. Tudo bem? Sendo assim, vamos aos detalhes, tá bom? 1000 kg por metro cúbico, certo? Massa específica. Peso específico, massa específica vezes a gravidade, certo? Qual que é a unidade? Pascal, quilogramas por metro vezes segundo ao quadrado. Também pode ser dada em newtons por metro quadrado. Essas três unidades medidas representam todas as unidades de pressão, ok? Velocidade de escoamento, 2 metros por segundo, que é considerado uma velocidade média aí, tá? Fator de atrito, 0,02. Não vou calcular fator de atrito aqui nessa aula, pois eu calculei já nas aulas anteriores, e quem tiver interesse em saber como se calcula, é só voltar aqui atrás. Diâmetro da tubulação, sempre em metros. Passou 50 milímetros, divide-se por 1000, 0,05 metros. Tá? Comprimento, que é o L, 80 metros, é o comprimento da tubulação, do ponto 1 ao ponto 2, de A até B, do jeito que vocês melhor entenderem. Altura 1, que é o H1, ou, como eu falei, Z1, 10 metros. Pressão 1, 220 mil pascais, tá? Ou newton por metro quadrado, ou quilograma por metro por segundo ao quadrado, tá? Observação, a área 1 é igual à área 2 e a velocidade 1 é igual à velocidade 2. Por quê? Porque simplesmente, né, o diâmetro não muda, se a área não muda, o diâmetro não muda e também a velocidade não. Então o que que muda? A pressão. O que está pedindo? Exatamente a pressão. Perfeito? Então bora lá. Primeiro passo, eu preciso calcular a perda de carga. E detalhe, cadê a altura 2 aqui? Não tem, ué, se não tem é zero, é nível de solo. Entendeu? Perfeito. Bora lá, já deixei calculado aqui para poder já adiantar. Ó. HF, perda de carga. Fator de atrito vezes comprimento vezes velocidade ao quadrado dividido pelo diâmetro vezes 2 vezes a minha gravidade. Ah, você não colocou a gravidade aqui também não, calma aí. Gravidade é 9,81 metros por segundo ao quadrado, certo? Então, se você pegar a massa específica, que é 1000, e multiplicar pela gravidade, nós temos 9.810 pascais. Ok? Então, por isso, 9,81 vezes 2, 19,62. Qual que é o diâmetro? Ó, 0,05. Então, bate conta, 6,53 metros, perfeito? Essa é a minha perda de carga. Agora, né, obviamente, vamos ao que interessa, que é a manipulação dessa forma. Mas antes de eu manipular essa forma, eu vou explicar o porquê. Perfeito? Bora lá. Então, vamos ao que interessa. Bora lá. Este é o meu Z2 ou minha altura 2. Eu vou deixar em destaque. Vocês têm que entender que Z é altura, certo? Por que eu vou manipular essa forma? Porque a partir do momento que se eu trabalhar da forma que está aqui, ó, vai me dar um dado que não tem nada a ver com pascais. Entendeu? Não vai dar em nada que presta aqui. E esse erro nas unidades de medida, que as pessoas focam nos números e esquecem as unidades medidas, né, vai dar como uma resposta errada. E em cima disso aí, né, porque você tem que colocar a resposta mais unidade de medida. Não tem como você colocar a resposta mais a pascais, ou newton por metro quadrado, ou quilograma por metros por segundo ao quadrado, se que você está trabalhando aqui com unidades que não vão chegar a esse resultado. Certo? E em concurso público, isso aí, ó, facão, corte, vera preta, num processo seletivo do mesmo jeito, né? Então, isso aqui vamos trabalhar de uma forma que realmente satisfaça, né, a banca organizadora do concurso, ou simplesmente, né, a empresa que está fazendo o processo seletivo, e simplesmente a você também que está aqui, né, me acompanhando e pretende fazer as coisas da forma correta. Tá? Muito bem, eu tenho que isolar esse P2 aqui, não tem? Não é o que eu quero achar aqui?
Então, não sei se eu quero achar. Vamos, primeira coisa, organizar a fórmula, tá bom? Então, pega esse P2 com peso específico e joga para o lado de cá. Ó, sobre peso específico. E copia todo o resto. De cá para cá, olha lá. É igual, olha. Pode colocar o P1 de cá? Pode, não tem problema algum. Porque isso mais isso é igual a isso mais isso. É para organizar. Ó, mais E1 mais velocidade 1 ao quadrado sobre 2 vezes a minha gravidade. Certo? Que é, ó, agora aqui é mais, agora é menos. Menos Z2 menos velocidade 2 ao quadrado sobre 2 vezes a minha gravidade menos a minha perda de carga, que é o HF. Perfeito. Agora nós vamos olhar para a seguinte fórmula. O que eu tenho que fazer aqui para simplesmente eliminar, né, fazer contas alheias sem necessidade. Vamos analisar. Tem uma pressão 2? Não, é o que eu quero descobrir. Tem uma pressão 1? Tenho. Certo? Tenho altura 1? Tenho. 10 metros. Tem altura 2? Não, porque a nível de solo é 0. Então, primeiro que está sendo eliminado é isso aqui. Porque 0 menos alguma coisa, ou 0 mais alguma coisa, já sabe que dá o resultado. Certo? Velocidade. Vamos partir para a velocidade. Tem uma velocidade 1? Tem. 2 metros por segundo. Mas aqui me fala que é igual a velocidade 2. Então presta atenção comigo. Se eu coloco aqui, ó, velocidade 1 menos velocidade 2, é uma coisa que eu faço assim, eu tenho 2 menos 2, é 0 também. Não quero nem saber o que está dividindo aqui. Então aqui também é 0. Ó. 0 e aqui é 0. O que sobrou? O restante. Agora eu copio e coloco o restante. Pressão 2 sobre o meu peso específico é igual a pressão 1 sobre o meu peso específico mais a minha altura 1 menos a minha perda de carga. Isso aqui está certo? Olha, a manipulação da fórmula até aqui está, até aqui. Mas nós temos um grande problema e é por isso que eu tenho que mexer nela mais um pouquinho. Por quê? Acompanhe comigo. Vamos olhar aqui para a pressão. Ela é dada em pascais. O peso específico também é dado em pascais, certo? Mas a altura e a perda de carga está em metros. Entendeu? Então pascais por metro aqui não tem. Eu tenho quilograma por metro por segundo ao quadrado, tenho pascais ou newton por metro quadrado. Tá bom? Preste muito bem atenção no que eu vou fazer aqui. Tá? Vou justificar o porquê. Vamos pegar o peso específico e fazer isso aqui, ó. Do jeito que está aqui. É igual massa vezes a gravidade, né? Só que eu tenho um contexto, a altura em metros aqui. Então, não é só massa vezes gravidade. O peso específico também pode ser calculado por massa vezes gravidade vezes altura. É igual como você vai calcular um mergulhador, por exemplo. Pega um mergulhador e colocar 10 metros de profundidade. Qual que é, né, o poder, né, impressão que a água está exercendo sobre ele, né? Você pega, né, para em cima da superfície, né, com a pressão atmosférica e joga tudo isso aqui. Com essa forma você consegue achar a pressão exata que está sendo exercida em cima desse mergulhador a 10 metros de profundidade. Mas eu tenho que levar em consideração a altura dele. A altura não é só para cima, não, é para baixo também. Entendeu? Então, olha só, qual que é a unidade da massa específica? Quilogramas por metro cúbico. Qual que é a unidade de medida da gravidade? Metros por segundo ao quadrado. Qual que é a unidade de medida da altura? Metros. E da perda de carga? Também é metros. Então, aqui, ó, do HF, ó, deixa eu ver aqui. Deixa eu reformular aqui. Vou escrever de novo, porque eu quero que os três fiquem bem bonitinhos. Tudo bem? Corte e já voltamos. Aqui, ó, bora lá, vamos fazer o seguinte, ó. Massa específica, gravidade e altura, que é o que nós temos aqui na fórmula, né? Massa específica, quilograma por metro cúbico. Gravidade, metros por segundo ao quadrado. E a altura somente em metros. Você concorda comigo? Se eu for pegar o peso específico, né, do jeito que está aqui, não vai funcionar? Porque o problema está aqui, ó, entre essa altura aqui, ó. Aqui está o problema. Aqui está tudo ok, certo? Mas eu tenho que pegar esses dados relacionados aqui e encaixar com esse aqui para dar unidade de medida que encaixa em pascais. Porque senão está errado. Entendeu? É por cada unidade de medida que nós estamos fazendo isso aqui. Então presta atenção comigo aqui, ó. É igual, ó, peso específico. Então vai ficar, ó,
Massa específica em quilograma, presta atenção. Ó, por metro cúbico, posso escrever desse jeito, do jeito que está aqui está certo, do jeito que está aqui está certo. E se eu pegar quilograma vezes metro menos 3, né, que também está certo. Tá? Mas vamos escrever da forma se vocês entendem. Então, ó, a massa específica e a gravidade, ó, em metros por segundo ao quadrado. Ah, beleza. E a altura? A altura em metros. É disso que eu estou falando, que você tem que adequar por causa disso aqui. Tem que vincular a pressão, a altura e a perda de carga de uma forma que se encaixa, né, em pascais. Tá? Então, todo mundo que estudou comigo sabe muito bem. Ó, não tem nada aqui, está elevado a 1. Não tem nada, está elevado a 1. Como que fica essa forma? Vai ficar da seguinte forma. Peso específico, ó, quilograma por metro cúbico, olha só, vezes o metro quadrado, 1 mais 1, 2, sobre segundo ao quadrado. Muito bem. Agora entenda uma coisa aqui, né? Nós temos aqui, ó, algo de mesma base. Perfeito? Eu vou fazer direto, que eu poderia adequar aqui, para poder cortar isso aqui. É a mesma base, 2 metro e metro, 2 e 3. Certo? O que é que vai acontecer aqui? 2 menos 3 vai ficar, ó, metros elevado a menos 1. Se fosse em cima da fração, agora embaixo da fração, vai ficar somente em metros, que é o que nós queremos. Agora vamos ver se a coisa não encaixa aqui. Presta atenção aqui. Fiz isso, agora como que vai ficar? Vai ficar peso específico é igual a quilograma por metro vezes metro por segundo ao quadrado. Certo? É isso mesmo? Não, é isso mesmo. Esse aqui nem tem, ó. Aqui está multiplicando, ó. Certinho aqui, ó. Eliminei e agora fica assim, ó. Quilograma por metro vezes segundo ao quadrado. Certo? Feito isso, você pega agora esse dado aqui e joga, copia daqui e joga para cá. Qual que é a unidade de medida? Quilograma por metro vezes segundo ao quadrado. Feito isso, obviamente agora você pode falar que isso é igual a Pascal. Então essa é a formulação que nós precisamos fazer. Para justificar isso aqui, essas unidades medidas, agora nós vamos manipular essa fórmula. Perfeito? Então bora lá. Vamos ao que interessa, agora vamos lá. Expliquei o porquê, né? Agora vamos manipular a fórmula. O que é que eu vou fazer aqui? Vou isolar a pressão 2, que é o que eu quero descobrir. Perfeito? Já calculei a perda de carga, já tenho ela. E agora vamos substituir, manipular essa fórmula mais uma vez e fechar ela e fazer a conta. Então eu tenho a pressão 2, peso específico está de cá dividindo, passa para o lado de lá, multiplicando. Certo? Perfeito. Então bora lá. Ó, peso específico foi para cá, ó, vezes, ó, pressão 1 sobre o meu peso específico, mais altura 1, menos a minha perda de carga, e fechou. Certo? Muito bem, isso aqui nós vamos fazer um distributivo e vamos eliminar o que tem que fazer. Começando, ó, peso específico vezes a pressão 1 sobre peso específico, multiplicando e dividindo, tchau. Quem sobrou? Pressão 1. De cá, peso específico vezes E1, ó, vai ficar o quê? Mais peso específico vezes o meu Z1, que é a altura 1, ok? Menos peso específico vezes o meu HF, certo? Agora sim se encaixa na explicação anterior, né? Porque você tem que entender que o peso específico é multiplicado pela altura. E se a altura é em metros, o peso específico também tem que ser multiplicado pela perda de carga, que também é em metros. Agora sim está correto. O que nós fazemos agora? Agora é só pegar, meu amigo, ó, e organizar. Prontinho. Qual que é a nova forma que eu tenho para trabalhar? Sinceramente, ó, pressão 2 é igual peso específico, ou peso específico não, pera aí, é igual, ó, pressão 1 mais peso específico vezes a altura 1 menos peso específico vezes a minha perda de carga. Agora sim, agora é só substituir e correr para o abraço, entendeu? Essa manipulação que foi feita todinha aqui é para chegar nessa fórmula aqui, expliquei detalhadamente por passo a passo o porquê, e agora é só bater conta. Vamos apagar o quadro, reescrever aqui em cima e bater a conta. E isso é a diferença entre uma aprovação
entre uma passar num processo seletivo ou não, né, por causa de detalhes como esse aqui. Perfeito? Assim você aprende com Geiser Gomes, né? Obviamente o agrônomo matemático. Agora partiu para a conta. Bora lá. Quem que eu quero? Pressão 2. Quem que é a minha pressão 1? Ah, tá aqui, ó, 220 mil pascais. Tem que ser tudo em pascais, meu amigo. Se não for em pascais, a equação de Bernoulli não vai te servir. O que é uma equação? Está me provando que o que está do lado de cá é igual ao que está do lado de cá. Uma coisa é igual à outra. Não é isso que está falando aqui? Certo. Mas quem? Peso específico vezes altura. O que é o meu peso específico? Massa específica vezes gravidade. Porque a altura já estou calculando. Então, massa específica vezes gravidade vezes altura. Não é isso que é a fórmula? Ó, massa específica vezes gravidade vezes altura. O que é massa específica vezes gravidade? Peso específico. Multiplica peso específico pela altura. A forma só mudou, mas o conceito é o mesmo. Então, bora lá, ó. 9.810 vezes a altura 1, 10, que é a altura 2, nós já zeramos. Menos 9.810 vezes 6,53, que é quem? A minha perda de carga. Perfeito? Fazendo isso, pressão 2, 9.810, vamos pegar da direita para a esquerda, ó, daqui para cá, tá certo, né? Então, lá, 220 mil, 220, opa, tira essa conta aqui, mais 9.810 vezes 10, menos 64.059. Ó, pressão 2, 220 mil, mais, o que é isso? 9.810 vezes 10, 98.100, menos 64.059. Pressão 2. Agora sim, isso mais isso. Primeiro vamos fazer a soma, depois a subtração. 318.100, menos 64.059. Pressão 2 é igual isso menos isso, deixe-me ver, não vou perder tempo. 318.100 menos 64.059. 254.041. Ok. O que, pascais? Não foi para isso, manipulamos a forma esse tempo todinho. 259.041 pascais. Perfeito. Chegamos à pressão. Mas também a diferença da pressão. E qual que é a diferença da pressão? É isso menos a pressão que eu tenho, 220 mil. Com isso, a minha pressão 2, a diferença de pressão é, isso, quanto que eu 254, tá? Desculpa aí, pessoal, não é 59, não, 54. É isso mais isso. Perfeito? É 254, isso mesmo. Não sei onde eu tirei o 9, não, mas estou ok. Então, 20 mais 30, 50. 20 mais 4, 34. Então é 34.041 pascais. Está aqui. Essa é o resultado final. E essa é a minha diferença de pressão. Perfeito? Sendo assim, obviamente, né? Está aqui prontinha e resolvido a nossa conta. Muita gente, mas muita gente iria manipular só essa parte, cortar o que tem que cortar e já ia jogar os dados e pronto. Mas esquece a unidade de medida, não se deve fazer isso. Tá bom? Então essa aqui foi a nossa primeira parte, tem a segunda parte ainda, tá? Da equação de Bernoulli, obviamente com Geiser Gomes, o agrônomo matemático. Forte abraço.